Amigão, outra pauta que você queria tratar hoje, que está muito em evidência. Muito importante, a vida toda, daquela salada que virou a revisão da vida toda. Deixa eu contar uma coisa, Caco. Desde que a gente começou a fazer nossa live, eu já dizia que não acreditava muito, né? O que está acontecendo? A gente ganhou a revisão da vida toda, mas agora está se desenhando um cenário no qual os aposentados vão ter uma revisão apenas mensal, na renda mensal. E os atrasados vão ficar para cucuia. O que acontece? Tem 6 votos já naqueles embargos de declaração do INSS e 3 propostas distintas, tá? A maior salada. Mas já vou explicar. Para lembrar o pessoal, a gente ganhou a revisão da vida toda em dezembro do ano passado. Dezembro de 2022. Foi publicado o acordo, salvo engano, em janeiro. Caco deve lembrar disso melhor que eu. Mas era a decisão é que você tinha direito a essa revisão, a inclusão dos salários maiores anteriores a julho de 94 no cálculo do seu benefício, caso sejam mais favoráveis, e aos atrasados. Como qualquer ação judicial, você tem direito aos 5 anos de atrasados, aos últimos 5 anos anteriores à data de ingresso da ação. Se você entrou com a sua ação em 2018, você tem direito aos atrasados desde 2013. Só um exemplo, 5 anos anteriores ao ingresso da ação, ao ajuizamento. Nos últimos anos eu tenho feito muitos cálculos da revisão da vida toda e constatei que não é todo mundo, pelo contrário, poucas pessoas têm direito, não é como todo mundo achava, como o INSS alega, que vai quebrar a Previdência, que vai ser um arrombo aos cofres da Previdência. Mentira, nada disso. Porque muita gente já teve o benefício atingido pela decadência, aquele prazo de 10 anos para dar entrada no pedido de revisão. Muita gente não tem direito porque simplesmente o seu salário não melhora com as contribuições anteriores a julho de 94. Porque as pessoas falam, mas antes de 94 eu ganhava bem mais. Amigo, antes de 94 a moeda era outra. Cruzeiro novo, cruzado. Então, é uma conversão muito complicada. O RV, a conversão deve ser feita adequadamente e também deve se atualizar os salários em reais a partir de 94 para saber se realmente ganhava mais. Isso é que causa confusão na cabeça de muita gente. Muitas pessoas não tinham salários registrados no INSS anteriores a 94, ou por erro, ou porque simplesmente não trabalhavam. Tem que se preocupar antes em corrigir o CNIS. E muitas pessoas não trabalhavam antes de julho de 94. Então, eu cheguei a constatar, Caco, que 20% das pessoas que me procuravam teriam direito a um aumento salarial significativo com a revisão da vida toda. Tá? Aí, o que aconteceu? Depois que o STF disse que o aposentado tinha aposentado até 2019, né? Porque quem se aposentou após a reforma da Previdência também não tem direito à revisão da vida toda. Que o aposentado até 2019, entre 99, que aposentados anteriores a 99 também não tem direito, entre 99 e 2019 teriam direito a essa revisão, o INSS entrou com embargos de declaração. O embargo de declaração é uma medida que serve para esclarecer o acórdão, elucidar algum ponto que foi obscuro, que foi omisso ou contraditório. É o tipo assim, seu juiz, eu não entendi a sentença, pode me explicar, por favor? É isso, para isso que servem os embargos de declaração. Não servem para modulação de efeitos. Isso foi invenção. E também não muda a sentença, né? Isso mesmo. A priori não mudaria a sentença. De modulação de efeitos nunca serviu, nunca foi utilizada em embargo de declaração, mas enfim, como o STF começou a fazer isso de um tempo para cá, e a STF pode, então a gente não tem o que reclamar, e meu medo é que os outros tribunais comecem a utilizar a modulação de efeitos. Atualmente a legislação permite só a Corte Superior fazê-lo. Mas a modulação de efeitos, deixa eu explicar uma coisa, ela foi muito utilizada em questões tributárias, fiscais do governo, para evitar a quebra dos estados. Por exemplo, a base de cálculo do ICMS. O Supremo Tribunal Federal excluiu PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS e, com isso, a arrecadação dos estados a título de ICMS reduziu muito. Aí o que acontecer? Se realmente cobrassem os atrasados, os estados teriam um desfalque significativo. E o governo federal teria que auxiliar, como fez em diversas outras ocasiões. Aí o STF modulou os efeitos dessa decisão do ICMS, estabelecendo que só haveria essa correção a partir do julgamento, a partir da publicação do julgamento. Então, retirando dos contribuintes o direito aos atrasados. Aí, de lá para cá, toda vez que o governo perde alguma questão, eles tentam entrar com embargo de declaração pedindo efeitos modulatórios. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer. Efeitos modulatórios sempre foram utilizados para eliminar
as prestações vencidas anteriores ao julgamento. Efeitos modulatórios, sempre como a própria legislação referente aos efeitos modulatórios diz, significam apenas tornar eficaz a decisão a partir de tal data. Quer dizer, essa decisão passa a valer a partir do julgamento, a partir do ingresso do recurso, a partir da publicação do acórdão. Efeitos modulatórios nunca serviram para declarar, e isso pelo menos não existe nada na história de qualquer tribunal brasileiro, para declarar que as pessoas só teriam direito até tal data. Por exemplo, só tem direito quem entrou com a ação. Isso é uma besteira muito grande. Muita gente estava com medo, por isso ingressou com a ação correndo por causa disso. Eu duvido que o STF faça isso, embora a ministra Carmen Lúcia tenha feito uma proposta bem parecida com isso. Tem direito quem entrou com a ação antes do julgamento. Olha, isso é um erro sem tamanho, ministra. Com a máxima vênia e todo o respeito que eu tenho à senhora, caso a senhora diga isso, é a mesma coisa que afirmar, pessoal, quem entrou, entrou, quem não entrou se deu mal, devia ter entrado. Isso não é argumento jurídico. Isso é o mesmo que falar para todos os trabalhadores. Pessoal, próxima tese de revisão que aparecer, corre, ingressa na justiça, porque nós não sabemos se o Supremo vai atribuir efeitos modulatórios, concedendo o direito apenas a quem ingressou com a ação. E isso ia resultar numa judicialização excessiva. Numa época, Caco, que todos os tribunais brigam para reduzir o número de ações na justiça. Eles dizem que o judiciário já está assoberbado e a ministra me solta uma decisão dessa? Por favor. I wish I knew.